Diagnóstico da gestação, diagnóstico da gravidez. Esse parece um tema meio esquisito de aula, né? Porque hoje em dia, como é que você diagnostica uma gravidez? Qualquer farmácia você consegue um teste rápido, um Clear Blue, ou em qualquer esquina tem uma clínica de ultrassom que você não precisa nem de pedido, você faz ultrassom. Mas, no contexto médico, né, existem outras formas de diagnóstico da gravidez, diagnóstico da gestação. E a gente precisa pensar que até pouco tempo atrás a gente não havia essa disponibilidade e essa acessibilidade a tantos métodos diagnósticos. Então, como é que antigamente a gente fazia o diagnóstico? Basicamente indo ao médico, né? O médico, a gente achava que estava grávida, marcava uma consulta e ia ao médico, era isso que a mulher fazia. Então, hoje a gente vai falar sobre as formas de diagnóstico da gravidez. A gente pode dividir as formas de diagnosticar a gravidez basicamente em diagnóstico clínico, que é aquele feito no consultório do médico, diagnóstico hormonal e diagnóstico ultrassonográfico. Diagnóstico hormonal e ultrassonográfico, vocês já sabem que existem, né? E a gente vai passar mais rapidinho, mas a gente vai focar aqui no diagnóstico clínico, que é onde a gente tem muita matéria, muita coisa para ser cobrada. Então, diagnóstico clínico é aquela questão: a mulher acha que está grávida, ela marca uma consulta, ela vai ao médico. E aí, o que que o médico faz? De cara ele sabe que ela está grávida? Não. A gente divide os achados do exame, da anamnese, do exame físico dela, em sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza. Ai, professora, como é que eu vou decorar qual é qual? Não é tão difícil, gente, se vocês pensarem que sinais de presunção são sempre sinais muito comuns, sinais que acontecem com a grande parte das mulheres, tá? Então você só presume, você só acha, é o que levanta o alerta, é o que acende a luzinha. Será que essa mulher está grávida? Deixa eu investigar um pouquinho mais. São sinais de presunção. Sinais de probabilidade já são diferentes. Sinais de probabilidade, eu já tenho uma grande probabilidade dessa mulher estar grávida. São sinais que basicamente ocorrem só em grávidas, tá? Então, se ocorrem só em grávidas, a probabilidade dela estar grávida é muito grande. Ah, mas se ocorrem só em grávidas, não é sinal de certeza? Não. A gente tem que lembrar que existe também pseudociese, que é a gravidez psicológica, que vai cursar com alterações hormonais, que vão levar a diversas alterações. E mesmo disfunções hormonais que também podem causar essas alterações. Então, os sinais de certeza, eles têm a ver com a identificação do feto, do embrião. Eu vi que tem um bebê. Não é que eu estou vendo um contexto com alterações, não, tem um bebê ali dentro. Tá? Então, os sinais de presunção são aqueles que me levantam alerta, mas são muito comuns à população. Sinais de probabilidade são sinais mais específicos da gravidez, mas que ainda não têm a ver diretamente com o feto. E os sinais de certeza têm a ver diretamente com o feto. Tá? Então, passando rapidinho por eles, a gente vai falar melhor. Sinais de presunção. Bom, a menorreia. O que é a menorreia? O atraso menstrual. A gente lembra que a mulher tem um ciclo médio de 28 dias, e a gente conta a gravidez a partir da DUM. Então, se a gente conta a gravidez a partir da DUM, o ciclo menstrual tem 28 dias, né? Quando ela está para menstruar de novo, 28 dias depois de uma menstruação, essa menstruação não vem, porque ela está grávida. E aí ela está com 4 semanas ou 28 dias de gravidez, porque a gente conta a partir da DUM. Lembrar que a partir da fecundação, ela estaria só com 2 semanas, mas a gente esquece isso, a gente não fala a partir da fecundação, a partir da concepção. Eu falo muito isso na aula de cálculo da idade gestacional, tá? Falo muito isso para sanar toda essa dúvida. A gente conta a partir da DUM. Ah, mas ela não estava grávida na DUM. Não, não estava grávida, mas essa contagem universal a gente só conta assim, a gente não conta da fecundação. Então, quando é que a mulher tem a menorreia? Quando é que ela tem atraso menstrual? Depois de 4 semanas. 4 semanas e 1 dia. É 1 dia de atraso menstrual. 1 dia de atraso menstrual quer dizer que alguém está grávida? Não, 1 dia, né? 2 dias, 3 dias. Não quer dizer que ela está grávida, mas desperta o alerta, tá? Mesma coisa náusea. Náusea só dá em grávida? Claro que não, muita gente tem náusea, né? Mas como é que a gente descobre que a personagem do filme está grávida? Normalmente ou ela enjoa, ou ela vomita, ou ela desmaia. Ou ela vomita ou ela desmaia. Então, náusea é um sinal de presunção muito comum. Na novela é quase sinal de certeza, né? Porque a mulher, quando vomita, é porque ela está grávida. Mas na população, não. É um sinal de presunção, porque é um sinal muito comum. Mesma coisa a congestão mamária. A gente vai ver que todas as alterações mamárias são sinais de presunção. Tá? As alterações mamárias são sinais de presunção. Até porque a congestão mamária acontece muito no pré-menstrual, né? A mulher que está para ficar menstruada, ela sente a mama mais sensível, mais edemaciada. Essa congestão mamária, tem muitas mulheres que já têm outras gestações que percebem que estão grávidas pela congestão mamária, porque é uma sensibilidade que o sutiã incomoda, a água do chuveiro incomoda, tá? Mas é uma probabilidade? Não, ela pode estar pré-menstrual também, tá? Polaciúria, fazer xixi toda hora também, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Infecção urinária também dá isso.
né? Então, polaciúria, por que tem polaciúria? O útero se deita por cima da bexiga, conforme ele cresce um pouquinho, ele comprime a bexiga, ele irrita ali a bexiga, e a bexiga fica querendo esvaziar toda hora. Isso é polaciúria. Mesma coisa, sono e fadiga, né? Por causa da hipotensão da gravidez. Lembra que na novela ou no filme, ou a mulher vomita ou a mulher desmaia? É a hipotensão da gravidez. Também, tô com muito sono, é um sinal de probabilidade de gravidez? Claro que não. Tá? É um sinal de presunção. Então, quais são os sinais de probabilidade? Bom, lembra aquela menorreia que eu falei, aquele atraso menstrual? Dependendo do tempo de atraso menstrual, pode ser sinal de presunção ou de probabilidade. Uma mulher que tem um dia de atraso menstrual é um sinal de probabilidade? Claro que não. E uma mulher com 2 semanas de atraso menstrual, ela tem ciclo super regular, super certinho, está 2 semanas atrasado. Passou a ser sinal de probabilidade. Então, de 4 a 6 semanas é um sinal de presunção. A partir de 6 semanas, ou seja, 2 semanas de atraso menstrual, deu para entender? 6 semanas de gravidez, 2 semanas de atraso menstrual, porque com 4 semanas ela deveria menstruar de novo, né? 2 semanas de atraso menstrual, 6 semanas de gravidez. Passa a ser um sinal de probabilidade. Aumento do volume uterino, a consistência uterina alterada, formato uterino mais globoso, o útero está mais amolecido, com o colo mais amolecido, e o aumento do volume abdominal. São sinais de probabilidade. Aumento do volume abdominal, né? Aquela questão, se dá lugar para a mulher no metrô ou não dá, porque está com a barriga grande. É um sinal de probabilidade. Claro, a gente está falando brincando, mas se a gente conhece uma pessoa que o volume abdominal está aumentando, é um sinal de probabilidade. É certeza? Claro que não. Nada do que eu falei é certeza. Uma mulher com ciclos super irregulares pode ter menorreia de 8 semanas, 9 semanas. Uma mulher entrando na menopausa vai ter uma menorreia de meses, tá? Mas é um sinal de probabilidade. E os sinais de certeza? Sinais de certeza, eles são basicamente 3. Eu coloquei 4 aqui, que um é dividido. São basicamente 3. Um é o sinal de pulsos, que é um sinal do rechaço fetal. Eu aprendi com um professor que falava que era sinal de pulos, porque é o rechaço, você faz o toque, você empurra o feto boia ali, o feto vai e volta no seu dedo, vai e volta no seu dedo. Então tem feto, tem bebê ali dentro, é sinal de certeza, tá? Esse sinal de pulsos, tem uma imagem aí, a gente faz o toque, o bebê vai e volta. Identificação do feto, por isso que eu falei que é um só, né? Movimentos fetais ou segmentos fetais. Então, seja o médico palpar o movimento fetal, seja ele palpar a barriga e sentir segmentos fetais, ele está palpando um feto, ele está sentindo um feto, é um sinal de certeza. E a ausculta do BCF, seja por sonar Doppler, estetoscópio de Pinar, se ele auscultou BCF, é um sinal de certeza. Ele não vai confundir com o da mãe. Na dúvida, a gente pega até o pulso da mãe. O pulso da mãe vai estar batendo a 80, o bebê vai estar batendo a 150, tá? Então, basicamente, o sinal de pulsos, palpação do feto, do movimento fetal e a ausculta do BCF, tá? Tem feto, tem bebê, tá? Tem bebê. Só isso é sinal de certeza. Sinal de certeza sempre vai querer dizer que tem bebê. Então, aqui, para a gente entender os sinais de probabilidade, tá? Os de probabilidade. O sinal de pisca-seque, é esse abaulamento aqui irregular, tá vendo, do útero, de acordo com o local de implantação. Né? A gente tem a fecundação, quando implanta, você tem um crescimento assimétrico do útero. Esse é o sinal de pisca-seque. O sinal de Moebius-Budan é quando você toca aqui, tá vendo esse toque? Com os dedinhos assim? E esse fundo de saco está preenchido, está abaulado, Budan. Tá abaulado aqui, você sente ele preenchido. Sinal de Moebius-Budan. Sinal de Hegar. O colo uterino está tão molinho que eu dobro, o colo sobre o corpo. Eu consigo dobrar. Esse é o sinal de Hegar. Tá? Eu consigo dobrar o colo sobre o corpo. E o sinal de Osiander, eu sinto no fundo de saco vaginal um pulso arterial, pelo útero em crescimento. O útero em crescimento aumenta a vascularização, a demanda de sangue. Então, a maior vascularização vai fazer eu conseguir sentir um pulso arterial no toque. É o sinal de Osiander. Esses todos começam com mais ou menos 6 a 8 semanas, tá? São sinais relacionados ao útero, basicamente, e começam com mais ou menos 8 semanas. Eu tenho aqui também, sinal de probabilidade também nessa época, sinal de Jacquemies-Clude e Jacquemies-Clude, que seria a junção dos dois, né? Em um, eu tenho a vulva violácea. Tá vendo? A vulva tá violácea no Jacquemies. Eu tenho um sinal de Jacquemies ou Chadwick, que é a vulva violácea, por congestão, por maior vascularização. E eu tenho a vagina e o colo mais violáceo, principalmente a vagina, que é o sinal de Cluge. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Por isso que a gente chama de sinal de Jacquemies Cluge. Um seria a vulva violácea e o outro a vagina violácea, sinal de Jacquemies Cluge. São sinais de probabilidade. E se eu falar aqui nos sinais de certeza agora? Certeza tem a ver com ter bebê lá dentro. Ter bebê lá dentro. Então, com 12 semanas, se eu me esforçar muito, com um sonar Doppler, aquele moderninho, tá?
eu consigo auscultar o BCF de uma paciente bem magrinha, bem suprapúbico, eu consigo auscultar o BCF. Se eu auscultar BCF, é sinal de certeza, tá? Com 14 semanas, olha essa imagem, o toque eu posso sentir rechaço fetal, o bebê vai e volta no meu dedo, vai e volta no meu dedo, tá? Esse é o sinal de pulsos. Com 18 semanas, aqui o 18 semanas está um pouquinho forçado, né? Eu posso sentir palpação de partes fetais ou percepção dos movimentos fetais. Lembrar que percepção dos movimentos é sinal de certeza pelo médico, tá? Se a paciente falar, eu sinto mexer muito, isso não é sinal de nada, tá? A paciente sentir o bebê mexer, a mulher sentir o bebê mexer não é sinal de nada. O médico tem que sentir o bebê mexer. Normalmente a mulher sente com umas 18, 20 semanas e o médico um pouquinho depois disso, tá? E palpação de partes fetais. Com 20 semanas eu já sou capaz de escutar com aquele estetoscópio antigo, aquele comprido, tem uma imagem aí, estetoscópio de pinar, tá? Porque às vezes em lugares de baixo recurso eu não tenho um sonar Doppler, eu só tenho pinar. Aí eu demoro um pouquinho mais, não é com 12 semanas, vai ser com 20 semanas. Então, os sinais de presunção da mama. Lembrar, todos da mama são sinais de presunção, tá? Eles são muito inespecíficos, são sinais de presunção. Como é que são as alterações mamárias? Bom, com 5 semanas eu já falei, eu tenho a congestão mamária, tá? Congestão e sensibilidade. Com 8 semanas eu tenho essa pigmentação da areola primária, tá vendo a areola que eu já tenho aqui, que vocês já conhecem? Fica mais escura. E eu tenho aumento dos tubérculos de Montgomery. Essas bolinhas aqui, tá vendo que eu tenho? Elas ficam mais evidentes, mais protuberantes, tá? Outro sinal de presunção. Com 16 semanas, nessa imagem não dá para ver bem, mas eu tenho a rede venosa de Haller. Eu começo a ver, olha aqui do lado dá para ver um pouquinho, eu começo a ver a vascularização da mama, por congestão mesmo, aumenta o volume da mama, aumenta a vascularização, eu vejo toda a rede venosa de Haller, tá? E eu posso já ter colostro, não é comum, muitas mulheres só vão ter colostro depois que parir, tá? Muitas só vão ter no finalzinho da gestação, mas eu posso, não quer dizer que eu vou ter, com 16 semanas já ter colostro. Tá? É normal e é um sinal de presunção. Tá? Por que de presunção? Porque às vezes é uma alteração da hipófise, por hiperprolactinemia, eu posso ter também colostro, tá? Mas a partir de 16 semanas eu posso ter, lembrando que nem toda mulher vai ter. Algumas vão ter com 25, 38, algumas vão ter só quando o bebê nascer. E com 20 semanas eu tenho o sinal de Hunter. Sinal de Hunter é essa perda da definição da areola, tá vendo? Que a areola está perdendo a definição porque eu vou formando uma areola secundária. Eu vou hiperpigmentando em volta da areola primária, vou fazendo uma areola secundária, eu vou perdendo a definição aí. Esse é o sinal de Hunter. Então aqui, ó, só para a gente ver na cronologia, 4 semanas a menorreia, tá? Então 4 semanas é o atraso menstrual num ciclo de 28 dias. 5 semanas eu começo a ter náusea e congestão mamária. Com 6 semanas, polaciúria. Lembrar que aqui a menorreia, ó, passou de cinza para roxinho. Ela passou de um sinal de presunção para um sinal de probabilidade. Os de presunção estão em cinza, os de probabilidade estão em roxinho, tá? Então passou de um sinal de presunção para um sinal de probabilidade. E o aumento do volume uterino com 6 semanas também é um sinal de probabilidade. Com 8 semanas, consistência uterina, formato uterino, e aí eu vou ter a pigmentação da areola primária e os tubérculos de Montgomery. Aqui mostrando, ó como é que o útero vai crescendo. Ele com 12 semanas, mais ou menos, ele tá palpável aqui atrás da sínfise púbica. Com 20 semanas, ele atinge a cicatriz umbilical, tá? Então, aqui é o progredir da gestação. Aqui, com 12 semanas, eu já tenho a ausculta do BCF com sonar Doppler, tá? O sonar eletrônicozinho. 14 semanas o sinal de pulso, está vendo que aqui já está em azul, aqui eu botei os sinais de certeza, tá? Então aqui em cinza os sinais de presunção, em roxo os sinais de probabilidade, em azul o sinal de certeza. 16 semanas também aumento do volume abdominal, essa é aquela barriga que você não sabe se é de grávida ou de gorda. Por quê? Porque o útero, na verdade, ele está pequenininho, mas o útero rechaça os órgãos para cima, alça intestinal, rechaça tudo para cima, gordura visceral, e aí fica aquela barriga que vem desde aqui de cima, molenga, né? Mas que na verdade o útero está lá embaixo. 18 semanas eu já posso sentir movimento fetal ativo e segmentos fetais, e com 20 semanas eu tenho aparecimento da areola secundária e eu ausculto com esse estetoscópio aqui, ó, estetoscópio de Pinar, tá? De Pinar, eu já sou capaz de auscultar o BCF. Então, agora falar do diagnóstico hormonal rapidinho. Eu tenho vários testes, né? Testes imunológicos, testes radioimunológicos, o enzima, o ELISA, os testes ELISA, eles são o melhor parâmetro por precocidade e exatidão. Tá? Então, quando a mulher suspeita de gravidez, normalmente a gente médico não pede um ultrassom quando ela suspeita, a gente pede primeiro o beta-HCG, porque se o ultrassom for muito precoce, pode não ter nada ou pode ter pouca coisa, como a gente vai ver, e não ajudar tanto.
tá? Ou só confundir mais a gente. Não é bom fazer o ultrassom o mais precoce possível, isso não é o ideal. Então, a gente se baseia na produção de HCG pelo ovo, tá? Então, o ovo é o produto da concepção, né? Ele secreta HCG, só que o HCG ele é muito parecido com o FSH, é muito parecido com outros hormônios. Então, quando eu faço o teste imunológico, eu faço com 10 a 14 dias de atraso, tá? E eu detecto com 75 a 1.500 milunidades por ml. Tá? Então, aqui, 10 a 14 dias de atraso, mais ou menos com 6 semanas. Agora, esses testes mais modernos, do radioimunológico e o ELISA, ele identifica a subunidade beta da fração do HCG. Então, eu tenho HCG e eu tenho a subunidade beta, por isso que eu chamo de beta-HCG. Aí eu vou confundir menos com FSH e com outros hormônios, tá? Então, ele é mais específico. E além de mais específico, eles são mais sensíveis também. Olha quando é que eles vêm. 10 a 18 dias de concepção, não de atraso. Atraso, ó, eu tô aqui com 6 semanas. De concepção, lembrar que a concepção acontece com 2 semanas de gravidez, ocorre a concepção, né? Se eu contar a partir da DUM. Então, quando é que eu tenho a identificação aqui? 10 a 18 dias da concepção é antes do atraso menstrual, ou no atraso menstrual. Tá? Antes do atraso menstrual ou no atraso menstrual. E eu sempre peço dosagem quantitativa de beta-HCG. O que é quantitativa? Vai vir um número. 800, 1.000, 2.000. Tá? A qualitativa é positivo ou negativo. Normalmente, em ambiente de emergência, a gente só tem qualitativo. Mas o ideal é a gente ter o quantitativo. E o diagnóstico ultrassonográfico? Bom, eu tenho os marcos da ultrassonografia, tá? Marcos. O que quer dizer isso? Com 4 semanas, eu sou capaz de ver o saco gestacional. 4 a 5 semanas. Depois, com 5 a 6 semanas, eu sou capaz de ver a vesícula vitelínica, isso aqui que parece um anel de diamante, tá? E com 6 semanas, eu já sou capaz de ver embrião. Com 7 semanas, eu sou capaz de ver BCF. É tudo meio, né? 5 a 6 semanas embrião, 6 a 7 semanas BCF. Tá? Então, eu consigo dizer mais ou menos a idade da gestação pelos marcos do desenvolvimento. E a evolução natural desses marcos me mostra que a gravidez vem evoluindo como eu espero. Tá? Então, por isso que a gente não pede muito precoce. Se eu pedir muito precoce, vai ter saco, não vai ter embrião. Ah, o embrião vai aparecer? Eu não sei. Vou ter que repetir. Aqui, vai ter vesícula ou não vai ter embrião? Não sei se vai ter, vou ter que repetir. Ou fiz com 5 semanas, tem embrião, mas ainda não consegui ver batimento. Vai ter batimento? Não sei, vou ter que repetir. Então, a gente costuma pedir a partir de 7 semanas só a ultrassonografia, não mais precoce que isso, tá? Se a mulher faz a primeira ultrassonografia, vamos dizer que ela faz com 9 semanas, tá? E aí não tem embrião com 9 semanas. O que quer dizer isso? Das duas, uma. Ou tá mal datada, e ela tá com menos tempo, ou essa gravidez não está evoluindo de forma adequada. Eu posso jurar que ela está em abortamento, que é uma gravidez interrompida? Não posso jurar, porque eu só tenho uma ultra. E eu tenho que ter duas para eu ver a evolução desses marcos. Duas com intervalo de 2 semanas. No mínimo, 1 semana, 10 dias. Tá? Para quê? Para eu ver como estão evoluindo esses marcos. Então, a paciente está com 10 semanas e não tem embrião, pode ter datado errado. Claro que se ela está com 10 semanas na conta dela e não tem embrião, a chance de não vir a ter embrião de gravidez não está indo tudo bem é enorme. Tá? Mas eu só posso confirmar isso quando eu faço 2 intervaladas para eu ver a evolução da gravidez. Tá? E essa primeira ultra, ela tem 5 propósitos principais, essa primeira ultra. Diagnóstico da gestação, como a gente falou, só o beta-HCG aumentado não é um diagnóstico laboratorial, né, mas eu preciso saber se é isso mesmo. Então, diagnóstico da gestação, datação da idade gestacional, ali pelo diâmetro do saco gestacional, não é uma medida muito boa, mas depois pelo tamanho do embrião, CCN, comprimento cabeça-nádega, eu tenho uma estimativa muito boa da idade gestacional pelo CCN, então datação da idade gestacional. Localização da gestação, saber se ela é tópica ou saber se ela é ectópica. Viabilidade da gestação, como eu falei, de acordo com a idade gestacional e os marcos que eu espero, e a evolução desses marcos, eu consigo dizer se a gravidez está evoluindo de forma adequada ou não. E aí nessa foto, ó, número de embriões, número de sacos gestacionais, número de embriões, se for gestação múltipla, corionicidade, amnionicidade, tá? Número de embriões. São os propósitos dessa primeira ultrassonografia. Então, aqui falamos sobre diagnóstico da gestação, e é muito importante ver essa aula junto com a aula de datação da idade gestacional, cálculo da idade gestacional, até para a gente conseguir entender essa questão da concepção, da DUM, tá? Da idade concepcional, da DUM. Então, são 2 aulas bem relacionadas.